Papo reto. Vamos lá? Hora que puder começar. Já começou então, né? Volta. Começar de novo lá. Fala galera, e aí? Existe oração certa e oração errada? Existe oração que Deus gosta e oração que Deus não gosta? Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que oração é um tema muito importante. E nós encontramos orações lindíssimas no Antigo Testamento e encontramos orações maravilhosas no Novo Testamento. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que quando os discípulos estavam com Jesus, eles ficavam maravilhados pela forma como Jesus orava. E eles então pedem para Jesus, Jesus, nos ensine a orar. E aí surge a oração do Pai Nosso, que tem ali vários princípios muito importantes a respeito da oração. Tiago diz que nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós não oramos e muitas vezes quando oramos, oramos mal. Ou seja, existe oração certa e existe oração errada. E a oração certa e a oração errada não tem a ver na forma como você ora, nas palavras que você usa, mas sim com aquilo que está no intento do seu coração, porque Tiago diz que nós oramos errado quando oramos apenas para satisfazer a nossa carne. Mas existem alguns princípios, algumas lições que nós podemos aprender com as Escrituras. Eu quero trazer para você hoje como é que nós podemos aprender a orar, princípios importantes a respeito da oração com o profeta Elias. Eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. E a palavra de Deus diz assim: Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. E foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Nós encontramos aqui alguns princípios muito importantes a respeito da oração. E o primeiro princípio é nós precisamos orar com fé. Pastor, onde é que está falando de fé nesse texto? Aqui no versículo 41. Verso 41 diz assim, ó, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Ele ainda nem tinha subido ao monte para poder orar, ele nem tinha feito a oração, não tinha visto nem a nuvem, não tinha acontecido nada, mas ele estava subindo para a oração e ele cria, ele tinha fé. Com os seus ouvidos espirituais, ele já estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Você já fez uma oração assim? Uma oração que você faz com tamanha fé que antes mesmo de você começar a orar, você tem certeza que Deus vai responder a sua oração? Quando nós olhamos na mesma carta de Tiago, no capítulo 1, quando ele fala para nós orarmos pedindo sabedoria, ele diz assim, mas não ore de qualquer maneira, é preciso que você ore com fé, em nada duvidando. Então, uma oração que agrada a Deus é a oração que é feita com fé. Segunda característica a respeito da oração que é importante que nós podemos aprender aqui com o profeta Elias. Está no versículo 42 e diz assim, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Olha só que lição importante, humildade. Ele já tinha derrotado 450 profetas de Baal, fora outros 400 profetas no mesmo capítulo, aqui no capítulo 18, e nós vemos que ele poderia ter subido ali no monte com arrogância, com prepotência, já cheio de convicção a respeito daquilo que Deus está fazendo na vida dele, mas não. Quando ele sobe naquele monte, ele sobe com o coração cheio de fé, mas ele sobe sabendo quem é que responde à oração. Ele sabe que ele mesmo não tem poder nenhum, ele não pode fazer chover e nem parar de chover, mas ele pode orar para aquele que faz chover e para aquele que faz parar de chover. Então ele vai com humildade. Quando a Bíblia diz que ele se encurva, que ele coloca o rosto em terra entre os joelhos, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que ele sobe com humildade. Ele sabe que ele precisa pedir a Deus e ele faz isso com humildade, ele faz isso com reverência, ele faz isso com temor. Existe uma terceira lição importante a respeito de Elias. A terceira característica importante a respeito da oração é a perseverança. Ele orou a primeira vez, pede o servo
servo dele para ir, o que acontece? Absolutamente nada. O texto diz assim: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez é que houve a resposta. Algumas vezes nós oramos, mas não persistimos na nossa oração. O que eu quero falar com você, o que eu quero trazer de lição para você, aquilo que Elias está trazendo para nós aqui, é preciso que, se você orou e o seu coração está cheio de fé e a resposta não veio hoje, persevere, ore novamente, ore novamente, ore novamente, não desista da sua oração. Elias orou a primeira vez, não aconteceu nada, somente na 7ª vez é que ele começou a ter um sinal. E agora vem a 4ª e última lição. E a última lição é essa: fique atento a pequenos sinais de grandes mudanças. O texto vai dizer para a gente aqui no verso 44 o seguinte: na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não te detenha. O que está acontecendo aqui? Ele orou por 6 vezes e não viu sinal nenhum, mas quando ele orou pela 7ª vez, ele olhou no horizonte e tinha uma nuvenzinha pequena do tamanho da palma da mão de um homem, mas ele percebia que esse era o sinal de uma grande mudança. Muitas vezes você vai orar por alguma coisa e a resposta não virá de imediato, mas você perceberá, se você ficar atento, você vai perceber pequenos sinais de que alguma coisa mudou. E nesses pequenos sinais, você já precisa preparar o seu coração para receber a bênção por completo. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui com você. Então é preciso que você ore com fé, é preciso que você ore com humildade, é preciso que você ore com persistência, mas é preciso que você também perceba pequenos sinais de grandes mudanças que Deus vai fazer na sua vida e através da sua oração. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo Papo Reto. Um abraço. Sobrou só pro Diego agora. Mas este é o sinal, a sua chuva vai descer, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu.